Com os meus pais, desde nascença, é a minha língua materna, em vez de ser o português, será a linguagem gestual. Os meus pais têm um problema de surdez, cerca de 89% de deficiência auditiva. Minha mãe já desde nascença, o meu pai, passado cerca de 2 anos de ter nascido, teve essa anomalia por causa de uma otite. A linguagem gestual veio desde sempre, não é? Antes de saber falar português, sabia falar a linguagem gestual. Em vez de dizer mãe, dizia mãe. Em vez de dizer pai, dizia pai. Era isto que me ensinava, não é? Era isto que eu fui aprendendo. Daí a minha linguagem mãe não ser português e sim a linguagem gestual. Esta dificuldade de comunicação que eles têm, em parte, fez-me crescer um bocadinho mais depressa. Não é que seja uma coisa negativa, não tem nada a ver, mas uma pessoa, quando se é criança, não se quer, não existe preocupações, não é? É comer, brincar, dormir, etc. Com os meus pais era um bocadinho diferente. Eu tinha que os acompanhar sempre, tinha que servir de tradutora entre eles e as pessoas fora. E isso faz com que se cresça um bocadinho mais depressa do que supostamente seria o normal. Tive que crescer e perceber as coisas com mais rapidez, não é? Eu não teria que. Uma miúda com 6 anos não tinha que saber ir ao banco, não é? E pedir para fazer uma transferência para um lado X, ou pedir para. Pronto, o que quer que seja. Uma criança de 5, 6 anos não sabe este tipo de coisas, não sabe o porquê, não sabe, não tem que fazer este tipo de coisas. E eu sempre o tive que acompanhar e sempre tive que perceber o porquê que estava a fazer aquilo, porque eles precisavam da minha ajuda. Portanto, para toda a vida isto é assim e é assim que as coisas funcionam, quando efetivamente, se calhar a nível social, podia haver um bocadinho mais de flexibilidade, um bocadinho mais de apoio a este tipo de deficiências. E isso não se verifica efetivamente no mundo hoje em dia. Acho que não existe sensibilização para este tipo de casos. Penso que não se fala quase nada sobre esta deficiência e realmente há imensos portugueses com esta deficiência e que todos eles dependem ou dos filhos ou de familiares ou mais próximos para conseguirem gerir a sua vida diariamente. Isto não deveria de acontecer, deveria de haver, pelo menos em sítios mais específicos, apoios para estas pessoas. Tudo o que seja fora da rotina é tudo complicado. Uma simples ida ao hospital para uma consulta, não existe um único intérprete no hospital para conseguir acompanhar as pessoas surdas. Portanto, fazem a chamada, podem estar ali cerca de horas e horas e horas à espera que os chamem, só que eles não ouvem, não é? Ninguém chega ali ao pé deles, olha, toca-lhe no braço e acompanha-me, porque ninguém sabe quem é que eles são, não é? E isso é a primeira dificuldade. Quando num hospital seria obrigatório ter um intérprete de linguagem gestual, o que não acontece. Que depois os meus pais aqui no meio disto tudo têm mais uma dificuldade, que é, hoje em dia existe a linguagem gestual oficial, não é? Que saiu há relativamente poucos anos. Os meus pais já são surdos desde que nasceram. E antigamente não existia esta linguagem oficial. Muitas das coisas que são ditas gestualmente hoje em dia, os meus pais não percebem. Porquê? Porque eles não aprenderam assim. Portanto, nós hoje, neste momento, nós temos dois tipos de linguagem gestual. Temos o oficial, efetivamente, mas para as pessoas mais idosas, com mais idade, temos uma linguagem gestual adaptada. O que é que isto significa? Significa que para caracterizar uma pessoa não se chama uma pessoa por um nome, chama-se uma pessoa simplesmente pelas características físicas, se tiver o cabelo comprido, um sinal aqui, portanto, e são assim que são caracterizadas. Os meus pais, se fosse uma reunião de professores, não iriam perceber absolutamente nada das minhas notas de avaliação. Os meus pais nunca foram os meus encarregados de educação, foram sempre os meus padrinhos, para conseguirem acompanhar esta fase. Contudo, eu sempre tive
sempre tive esse apoio dos meus padrinhos a nível escolar, mas penso que se não o tivesse, que os meus pais continuariam a ajudar e ao no máximo, o máximo que pudessem, mas possivelmente existia ali algumas dificuldades a nível de interpretação e a nível de apoio aos estudos.